Encontro 65, estudo dia 19 de agosto de 2018. Hoje vamos falar dos 7 corpos. Vamos começar com o primeiro corpo, que é o menos denso e é o que mais é o que vem lá do reino virginal, tá? O espírito, ao deixar seu habitat original, o cosmo espiritual, que é o reino virginal, a primeira via de ascensão, isento total de matéria, é possuidor de inteligência, percepção, consciência, afinidade, vontades, e usou o direito do livre-arbítrio concedido pela consciência una, de escolher uma via de ascensão, tá? Que é a segunda via de ascensão, que é o universo, que em tese que é o reino natural, que nós já vimos como vem lá do reino natural, vem o reino virginal para vir aqui para os planetas, tá? Dependente da matéria. Quando está no reino natural, depende da matéria. Quando está no reino virginal, é isento de matéria. Então, Então, o reino virginal seria essa primeira via de ascensão. Desde lá, quando eles decidiram que viriam para cá, sem matéria, mas o livre-arbítrio deles, eles têm o livre-arbítrio, foi concedido e eles vieram aqui para o reino natural, que aqui sim, aqui precisa de matéria. Tá, entendi. Será? Eu vou dar um chute, hein? Acho que não está certo não, mas eu vou falar. Será que a gente pode fazer um link dessa colocação com a colocação do Kardec dos livros dos espíritos, que nós somos criados puros e ignorantes? Olha, será que dá para juntar? Puro, ignorante. Não é puro. O homem foi criado. O homem é simples e ignorante. É isso, né? Eu não estou com o livro de espírito aqui fácil, mas eu acho que é isso. Olha, amiga, deixa uma interrogação interessante. O ignorante que você fala é o que? A falta de... Não é ignorante a palavra? Que é isso, é só talvez a palavra... Eu acho que está em cima ali, onde guardou o evangelho. Não, fica tranquilo. Fica tranquilo, porque é o seguinte, se ele tem um livre-arbítrio, se ele tem consciência, afinidade, vontade, alguma coisa, ele não pode ser ignorante, não ter conhecimento disso. Ele tem. É isso, é só essa colocação do o que é o ignorante, entendeu? Você lembra onde estava? Acho que foi no começo. Por quê? Porque ele veio para cá para exteriorizar e realizar a vontade. Mas para isso ele precisava criar os corpos para chegar até aqui. Sim. Entendeu? E são veículos que eles são... Não dá para linkar, não. Acho que dá. Talvez essa palavra não seja adequada, mas eu acho que dá sim. É uma outra visão, é um outro termo que se usa para a mesma coisa. É o ignorante aí que o dicionário fala que ignorância é a falta de conhecimento. Mas eles vieram aqui já com conhecimento. Não é isso. O Daniel sabe de cor isso aí. Ah, tá bom. Mas tudo bem. Aí eles criaram os 7 corpos para ser um veículo, para ser adaptado aqui para o reino natural e evoluir dentro desse reino. Tá legal? Enquanto isso, o Paulo está procurando a colocação de outra pessoa, aqui da Dona Miriam. Não, a resposta no Kardec. No princípio, a primeira queda foi formulado um arquétipo de forma humana pelas hierarquias constituídas. Então, a consciência una criou uma forma do qual eles pudessem começar a se condensar. Depois desse acontecimento, houve a regulação das leis do sistema planetário, do mesmo que eu já falei, que os sistemas dos planetas foram se condensando, se adaptando,
essas consciências também foram se adaptando e se condensando. Essas leis do sistema planetário em conformidade com a necessidade e afinidade para servir o corpo de experimentação no reino experimentação, ou seja, no reino mineral, vegetal e animal. Aurindo desses elementos para finalmente chegarmos numa forma humana e podermos dar continuidade à confecção dos demais corpos e assim estabelecermos uma via de retorno à nossa verdadeira origem e morada. Isto é, você pode constituir os 7 corpos, mas você também perde os 7 corpos à medida que você vai evoluindo. Você vai ficando menos denso. O ser espiritual, a deixar seu habitat original, que é o cosmo espiritual, que é a primeira via de ascensão, isento de matéria, possuidor de inteligência, percepção, consciência, afinidade e vontade, usou usou seu livre-arbítrio, escolhendo a segunda via de ascensão, o reino astral, no reino da matéria, para poder concretizar seus desejos, exteriorizar as ideias. Precisou constituir 7 corpos como veículos de adaptação e evolução neste reino. Os corpos constituídos do ser espiritual são classificados da seguinte maneira. Um corpo é a ligação indireta com o ser, que é o duplo astral somático ou psicossomático karmânico. Parou? Começa de novo. Vamos lá. Primeiro corpo. Depois eu vou falar dos corpos. Eu vou dar a definição de cada um, isso é só para entender aonde eu vou. Só um pouquinho no psicossomático karmânico. É aqui, ó. A primeira ligação dele, que é uma ligação indireta com o ser, é o duplo astral somático. Ligação de quem com quem? É indireto, da consciência una com ele. Nós estamos lá no primeiro. Nós estamos falando lá do espírito. Tá. Agora, isso é uma ligação indireta. Tem uma ligação. Os outros 4, que são efetivos do ser encarnado ou desencarnado, que são o corpo ou a alma do espírito. São 4 para formar isso, tá? Que é o corpo mental, o corpo astral puro, o corpo elemental, o elemento vital, tá? São esses 4. Corpo ou alma, corpo mental, corpo astral puro e corpo do elemento vital. E mais 2. Nós estamos falando de perispírito aí, não? Isso, vou chegar lá. Quando eu definir cada um, você vai ver onde se encaixa o perispírito, é o 6º. Tá? E mais 2 que são renovados a cada encarnação, que é o condensador etérico e o corpo denso ou físico, que é o que você perde quando você desencarna. Tá. Você desencarnou e você perde 2. Conclusão, você ainda tem mais 5. Depende da sua evolução, você vai perdendo cada um mais condensado e você vai evoluindo. Tá? Até ser consciência cósmica. Exato. Então, é isso que eu falei. Você agregou tudo, mas em tese a ideia agora é voltar de novo lá. Tanto você agrega quanto você pode perder. Certo. Tá legal? Bom, então vamos ver a função e a necessidade de cada um. Agora sim, José. Primeiro corpo, duplo astral somático ou psicossomático karmânico. Este corpo é formado de substância una, matéria extremamente sutil, com agregados psíquicos que não chega a ser átomos. É só a intenção, é só o pensamento, tá? Esse corpo existe como um arquivo astral karmânico que está situado numa certa zona cósmica, fiscalizado por entidades superiores. Eles têm a formação. Este é um regulador kármico, ou seja,
regula as aquisições positivas ou negativas do ser pela soma de ações mentais ou física das decorrentes encarnações de sua evolução alcançada, registrando todas as vibrações emitidas pelo ser consciente de forma pensamento, vontades, afinidades. Então vamos lá. Ele tem um desejo de vir para cá. Só que ele é puramente, ele não tem condensamento nenhum. Então ele é um simples pensamento, tá? Que são organizados, eles ficam num lugar só para começar a ver o que é positivos e negativos de suas ações, porque se ele veio para cá e ele voltou, ele leva essa bagagem do mesmo jeito que ele traz a bagagem, quando ele volta, ele também volta com a sua bagagem, tá? Ele é digamos, nesse corpo é aquele que grava as experiências, o é o nosso gravador. Como é que fala lá? A placa lá do computador? Não, seria um HD. Aí seria um HD mesmo. Tá? HD, a placa-mãe lá, tá lá. Na verdade, o paralelo que eu vou fazer é até mais profundo. Aquele paralelo que você vê nas obras espíritas, que fala que as suas vidas, as suas aquisições ficam na sua consciência. Isso. No caso, a consciência seria esse corpo aí. Para esse assunto, para essa memória de consciência do que você fez, do que você evoluiu, do que você aprendeu na sua vida espiritual, é nesse corpo que fica gravado. Essa seria a consciência, pelo que eu estou entendendo. Mas tá certo, você está entendendo certo. Tá? Sabe aquela ligação indireta que eu falei? Eu vou explicar agora, tá? Eu sei, é que, pessoal, tem que dar depois a gente vai picando assim. Essa ligação, é aquela ligação indireta que eu falei lá no começo, tá? O ser espiritual, ao adentrar no reino da matéria, sofre uma queda. Devido à condição dessa queda, ele teve um esquecimento. Devido a um esquecimento instantâneo da sua consciência, apagando a ideia, entre aspas, como seria o tipo e a forma adequada do planeta em que iria habitar. Foi então necessário que as hierarquias constituídas intervissem ao favor para que ele, o espírito, não se perdesse pelo espaço cósmico sem direção. Foi então criado pelas hierarquias constituídas um arquétipo da imagem ou forma humana, já sendo o primeiro veículo a servir de modelo para os demais corpos. No final eu vou mostrar o desenho, vocês vão entender o que eu estou falando. Esse arquétipo foi criado como seu duplo astral somático, que é como se fosse um espelho, tá? Que depois, com as manipulações vibradas pelo próprio ser, consolidou como corpo psicossomático karmânico. Tudo bem? Por enquanto é ideia lá, é um pontinho que tá lá, tá? Porque quando ele chega aqui, que ele acumula os dois, ele vem e caiu. Porque quando ele tá lá no nosso lar, ele tá lá quietinho. Acho que é mais pro nosso lar, né? Não, acho que é mais acima. Não, só tô dando um exemplo. Tá. Não, muito mais acima. Eu tô falando assim, choque. quando ele foi pro nosso lar, ele perdeu 2 corpos. Para chegar aqui, que ele teve que meio que cair, ele é gerado para criar mais 2 corpos para continuar. Tá? Usaria uma outra metáfora. Né? Densificar, condensar. Isso que ele, essa assim. queda aqui é isso que ele Acho que mais do que para se densificar, não só para densificar e para manter esta forma mais ou menos humana. Outra coisa. Um jeito de falar assim, olha, não inventa, sem criatividade nessa. Você vai ser dessa forma, e a maior preocupação é que quando ela chegasse assim, ela não se diluísse. Ela é uma forma física fixa. Sim. Entendeu?
a pele não sai, os órgãos não vão saindo por aí. Está preso num certo lugar aqui. Tá? Sem criatividade. Por enquanto, sem. Tá? Este corpo pode ser a ligação direta somente em casos especiais, quando o ser desobrigado do seu karma individual, que depois nós vamos falar de karma, já tem esgotado todo o seu compromisso carnal através de rondas das encarnações, ou seja, já tenha se despido de todos os seus corpos, caso ele queira cumprir uma missão espontânea e tenha sido determinado pelas hierarquias constituídas e manta suas ligações, se junta a ele como sendo o veículo próprio do poder a descer nas esferas inferiores. Isso quer dizer o seguinte, você pode descer, vir aqui, cumprir todas as suas funções, você pode subir, você pode descer de novo? Pode. Mas aí outra situação, né? Outra situação. Aí é evoluído, né? Muito, Evoluído, muito. tá. Aí, quando ele descer, ele vai saber que ele é evoluído. Aí ele vem com uma função básica, tá? Específica e básica dele. E o Jesus aí? Isso é que eu pensei. Isto, tá? Eu pensei num mega cientista, assim. Não, sim, Chico Xavier, alguma coisa assim. E antes disso, nessa primeira fase aqui, pode ser uma coisa assim um pouco menos. Por exemplo, um andarilho. Tá. O andarilho, ele não tem casa, ele não tem família, ele não tem nada, ele está absolutamente despido Da de matéria. Não, a matéria ele tem, Não, mas das coisas Das materiais. coisas tudo. Ele As come coisas quando materiais. dão, ele bebe quando dá, quando tem sono ele dorme, necessidades fisiológicas onde ele quer, não liga para a roupa, acabou. Esse daí é um que vai desencarnar e vai embora, porque ele já perdeu. Tá? O que eu me lembro das minhas aulas, então, por exemplo, se você tem vício e perde, então, por exemplo, aquele vício você perdeu. Então, quando você perde os dois corpos. Quando você perde os dois corpos, quando você volta, você já volta sem esse vício. Mas você pode ter outros. Tá? Por exemplo, você tem pessoas que têm vício, fuma, bebe maconha, e é mulher e tal. Tem todos. Você fala, nossa, mas como é que pode ter tudo? É um cara que já veio com Você entendeu? Para isso ele tem que ir perdendo conforme ele vai evoluindo, ele vai perdendo, para fazer essa volta muito mais sutil. Tem a questão que até dos vícios que é psicológica. Em algumas existências, quando você vê comportamentos compulsivos. Até teve um programa no GNT que era um documentário chamado Compulsão. Então tratava, acho que eram 8 episódios, cada episódio falava de um tipo de compulsão. Então era compulsão, era vício em drogas, era vício em compras, vício em sexo, vício em bebida, em jogo. E mostrava as pessoas, acho que era 2 pessoas a cada, ou 2 ou mais pessoas a cada programa. E o que é interessante, e quando elas falam da recuperação delas, geralmente, principalmente a primeira fase, é a troca daquele vício que ela estava acostumada para um outro vício, talvez não tão nocivo. Né? E você vê que a própria característica dela como pessoa naquela existência era uma ansiedade tal que levava à compulsão. Ela tinha essa tendência à compulsão. Então, talvez, se ela não fosse, por exemplo, viciada em jogo, seria viciado em bebida. Porque Coisa teria, alguma seria, né? Porque a característica dela naquela existência era ter uma personalidade compulsiva, com tendências compulsivas. Não, isso é sério, tá? É como tem gente que não tem nada. O exemplo do andarilho, para mim, é o máximo, assim, de desapego a qualquer coisa material. Tá? Inclusive. Como é que chama? Aquele que fica nas cavernas? Ermitão. É outro Ermitão. também. Tá? É outro também. Não tinha pensado nele. Tá? Mais ou menos deu o primeiro Deu. corpo? Tá.
Então, o que ele faz? É constituído de matéria una antes de chegar ao átomo. Registra tudo o que fazemos a partir do reino virginal. Não tem relação com encarnações. Serve de arquivo de registro. É um levantamento, tá? Que ele faz. Reveste o corpo para as idas e para as vindas. Ajusta, explora os sentimentos do reino virginal. Por isso que ele teve livre-arbítrio divino. É ligado a nós pelas linhas de força e nós a eles pelas linhas de força. Depois é o desenho do final. Ela está em algum lugar do espaço. Está impresso as impressões do reino natural, que é o que a gente leva para lá. Não tem ligação com seres encarnados ou desencarnados. Existem entidades que têm acesso a essas informações. São informações do reino virginal que às vezes precisa ir buscar, tá? E é um reflexo do corpo físico. Certo. Tá? Esse é o primeiro corpo. Okay. Tudo bem? Tudo bem. Segundo? Lembra, nós estamos lendo e vamos descendo. O segundo corpo é corpo ou alma do espírito. Este corpo é formado da mesma substância una, com agregações já formativos da alma. Com ele é a primeira expressão direta do ser. É considerado como seu verdadeiro corpo causal. Depois também. De causa, ou seja, tudo aquilo que está latente em sua consciência. Como as faculdades a inteligência, afinidades, está plasmado neste corpo, pois ele plasma todas as vibrações diretas do ser, do que há de real latente em sua consciência, como um invólucro sutilíssimo. Ah, não vai. Invólucro. Isso, obrigado. Sutilíssimo, muito obrigado. Tá legal? Então ele já está começando uma forma, tá? Mais que isso, tem uma personalidade, né? Para as faculdades de inteligência já temos uma personalidade. Então, aí ele passa a ser uma substância psíquica. Sim. Tá? É um invólucro manipulado já. Tá legal? Tá. É sutilíssimo na individualidade da consciência real do espírito. Pode ser chamado de corpo causal, porque ele é aí que começa a formação do karma causal. É o plasma, tá? É o que condensa as tendências do espírito, as vontades e afinidades. É a expressão do espírito do reino virginal. Ele já está começando a se expressar. Está impresso em impressões do reino virginal. Serve como filtro das vontades do reino virginal. Tá? Certo. Vamos lá? Mais um passo. Terceiro corpo. Corpo mental. É a segunda expressão constituída já de ligação humana direta. É constituído da mesma substância una, mas de um aspecto mais objetivo de alma-pensamento. Ele é a sede eletiva do pensamento, raciocínio, transmissor de vibrações pensamentos, plasmador de personalidade. Ele já está agregando, tá? Tanto ele transmite para o cérebro físico informações que estão plasmadas em sua alma, como também recebe informações vibradas pelo cérebro físico, determinando assim as características de suas diversas personalidades. A personalidade, na verdade, está nesse, não está no outro. Não. O outro ele tá só uma individualização. Isso, agora nós já estamos dividindo. Já tem uma personalidade. Já. A personalidade está no terceiro, não está no segundo. Está no terceiro. Eu já pulei um corpo no comentário anterior. Também não é constituído de alma, é a sede
seletiva do raciocínio, tá? Transmissor de vibrações, pensamento, plasmador de personalidade, tá? Constituído de substância menos rarefeita. Aí já começa a formação da personalidade, modificação de acordo com as encarnações, acumula para depois modificar. E ele possui o karma constituído. Depois nós vamos falar de karma. Tá legal? Quarto corpo é o corpo astral puro, constituído de uma matéria astral, um aspecto mais grosseiro da substância una, mas que ainda não chega a ser um átomo. Esse corpo é a sede transmutadora das sensações, desejos e paixões. Ele recebe as vibrações, pensamento do corpo mental e a transforma em sentimento canalizando para o corpo físico. Depois que for no sétimo, aí a volta eu faço tudo de novo, fica mais fácil. Interessante, não tá tão... É o mediador, o quarto corpo, é o mediador dos 3 veículos superiores e os 3 inferiores, incluindo a ele mesmo, que ele já começa a ser inferior, tá? O corpo astral não está interpenetrado no corpo físico como seu similar. O seu similar, que é o corpo etérico, está sempre apoiado no plexo cardíaco, no sentimento oblíquo, numa variação de 7 a 49 centímetros do centro físico. Quando fizer os chakras, porque ele tem movimento, abre e fecha, tem cor, tem velocidade. Depois eu falo disso. Todos eles. Tendo um movimento oscilatório e gilatório. Ele gira, é como a Terra, tá? Uhum. Tem um movimento assim e ele gira, como fosse um... Como é que é? Giroscópio. Piroscópio. Giroscópio. Tá, desculpe. Tá? O movimento giratório do ser masculino é no sentido horário, do feminino é no sentido anti-horário. Esse corpo é o que se desprende de acordo com os estados do sono e transe. É através do corpo astral que se processa o fenômeno da mediunidade. Deixa eu dar uma resumida. Vamos lá. Vamos lá. Primeiro corpo é o original, ainda na esfera astral. Eu acho interessante, antes de fazer o resumo... Não, o resumo é esse. Não, diga antes de fazer essa breve repassada, a comparação que ele faz em relação ao átomo, para dar a ideia de materialidade desses corpos. Então ele está sempre comparando, olha, está no nível, mas ainda não é o nível do átomo, está abaixo, até chegar na materialização do último corpo. E voltando ao primeiro. Na verdade, é voltar do segundo, porque o primeiro, como era a ligação indireta, segundo, é mais, digamos, é mais etéreo. Sim. Assim. Então nós temos o segundo corpo como onde se forma a inteligência e as faculdades, né, as capacidades. Terceiro corpo, onde nós temos a personalidade. Quarto corpo, sentimentos. Certo, perfeito. Sentimentos, tá? Sentimento e a mediunidade também ligada a esse corpo. No quarto corpo. Ok. Tá legal? Era essa repassagem que eu queria fazer. Eu ia fazer isso no final. Tá. Não, mas a gente vai fazer, a gente faz mais uma vez. Quanto mais falar, melhor. A gente faz de novo, não tem problema não. Bom, é a sede das sensações, desejos e paixões. Tudo bem? Sim. O quarto. Estamos falando sempre de quarto. Estamos no quarto. Agora, tá? É que eu vou dar... Eu parei no meio do quarto para fazer essa... Bem. Não, tá bom. É o influenciador direto do sistema nervoso central e vago simpático, de constituição mais grosseira. É conhecido como perispírito. Tá. Canalizador das vibrações mentais para os veículos inferiores.
é o que desprende nos sonhos, transe, desdobramentos. É o tradutor entre o reino virginal e o material. Lembra que ele é o intermediário. É como se fosse um corpo paralelo, formado do segundo, terceiro, quarto e quinto corpos, ligado pelos plexos. Por isso que o meu desenho vai fazer o resuminho legal lá no final, tá? É responsável pela conversão dos sentimentos do espírito para o corpo e vice-versa, depois de filtrado. Legal? Legal. Não é constituído. Quer dizer, depois de filtrado? Porque lembra que ele vai e volta? Ele ainda não tem matéria. Então, ele passou pelo 7º corpo, 6º corpo, ainda nós temos o 5º, que você vai entender o que é o filtrado. Tá? Porque tudo isso, nós estamos adensando para depois voltar e desadensar. Então, esse desadensamento é que faz a filtração. Aí você deixa essa que você falou das pessoas que tem a compulsão, tudo isso não vem para o 4º corpo, isso fica lá no 5º. Tá? Porque ainda o 5º já começa com... Essas condensações não sobem para todos os corpos. À medida que elas vão e voltam, elas vão se filtrando, ou para mais denso ou para menos denso. Tá. Elas vão melhorando, purificando? Não, elas assim, são filtradas mesmo. É igual o café. Café grosso passa bastante, café grosso passa nada e café fino passa bastante. Mas aí pelo que você está dizendo, nada chega no perispírito, algumas coisas chegam no perispírito, algumas coisas chegam. Chega. Sim, tá. Até fazer a comparação com Isso. o Então, que a gente vê no espiritismo. que é um reflexo do corpo físico, Sim, tá? sim, Tá reflexo. legal? Então, esse corpo, o 4º corpo, ele tem o entendimento virginal para o natural, e vice-versa. É ele que fica mandando para lá e para cá. É nesse corpo que faz essas inversões de sentimentos, de tudo, tá? O corpo vem, tem as suas necessidades, vai se condensando, vai formando a sua personalidade. Agora ele está chegando quase à formação do átomo. Nisso ele já tem outro tipo de sentimento, outro tipo de necessidades. Quando você sobe, você não precisa disso. É isso que foi filtrado. Olha que interessante, fazendo de novo a comparação com o espiritismo. Quando você estuda o espiritismo, qual a formação que é falada, que você tem? Ia falar de uma forma até mais básica, até mais, diria, grosseira. Você tem o espírito, o perispírito e o corpo. Você coloca só 3 dimensões, né? Não colocam 7 corpos. E coloca exatamente o perispírito com essa função de ligar o espírito ao corpo e fazer essa conexão. Então tem a mesma lógica, só que aí desenvolvido de uma forma mais aprofundada, quando se trata de 7 corpos. Foi o que eu falei da Miriam. Ligação tem sim. Tem. É vista de uma outra maneira, com outras palavras, mas em tese é a mesma coisa. Porque quando você desencarna, as suas doenças e as suas coisas físicas, elas vão no perispírito para esse perispírito ser tratado, não é isso? Algumas. Algumas, né? Por isso que eu perguntei, algumas coisas ficam, algumas coisas... Você filtra tá. o que sobe e o que não sobe. Tá. Acho que não é tudo que marca o perispírito, assim. Algumas coisas marcam, algumas coisas não. Nós vamos buscar essa ligação, aí nós vamos achar. Aí a gente, conforme for, a gente vai no domingo que vem, a gente vê o que faz. Vamos lá? 5º corpo ou elemento vital. Esse corpo já diz pelo nome, tem a formação da coesão vital, ou seja, de prana, energia solar. Tá. Ele absorve a energia vital e irradiada pelo corpo etérico e por consequência o corpo físico. É de necessidade vital os banhos de ervas, pois o vegetal tem a maior concentração de alimentos vitais
que vão nutrir os centros vitais, os chakras e, consequentemente, os corpos. Tá? É a expressão absorvida ou a coesão vital manifesta. Também conhecido como prana ou jiva. Fluidos. Transmissor da vida para os corpos astral, guerreiro e físico. É o intermediário entre o corpo astral puro, que é o quarto, e o condensador etérico, sexto. Intermediário Entre o quarto E o sexto. Dá para dizer que esse corpo é aquele que faz a troca de energias, é que absorve a energia do... Troca, não. Troca, não sei se troca, mas assim, ele absorção. prepara para você sair, em tese, de uma forma absolutamente sem átomos para uma forma com átomo. Porque o sexto corpo já é terra. Já houve a queda. Para você ter a queda, você precisa do sexto e do sétimo. Tá? E o quinto é o intermediário disso aí. Tá? A partir desse corpo, da reencarnação, a última permanência. Traz a energia da vida ao corpo físico. Sem ele não há o desligamento. É o canalizador de todas as sensações dos corpos anteriores. É ligado pelas linhas de força que se ligam nos plexos. Não perde as propriedades, não importa o número de reencarnações. Quando há evolução, é o primeiro a se desprender. Volta para o filtro. Legal? Enquanto precisar ter o sexto e o sétimo corpo, ele existe. Quando não precisar, ele é o primeiro. Exatamente, porque ele vai para o corpo, para o quarto que não tem átomo, ainda não está lá, mas que guarda tudo os sentimentos, tudo aquilo para fazer a evolução. É por isso que tem que dar valor como a entidade quando vem aqui para trabalhar, tá? Quando a entidade vem porque ela tem que condensar tudo isso para vir aqui e usando um corpo que nem é dele. Faz um sacrifício danado. Vamos lá? Sexto corpo. Corpo condensador etérico. Esse corpo também é chamado de corpo astral grosseiro, já sendo formado de átomos propriamente dito, também ou como duplo etérico, o catalisador da energia vital para o corpo físico. Este corpo morre tantas vezes quanto o físico, se decompõe tal qual o físico. Quando um ser morre, seu corpo astral atrai o corpo etérico, até que ele se desprenda durante o período de 72 horas. No caso de uma cremação, o corpo físico dificultaria o processo de encaminhamento do corpo astral para o plano afim, pois o corpo etérico estaria sendo eliminado juntamente com o corpo físico. Neste corpo etérico está contido a grande quantidade de energia vida, sendo ele o principal veículo da mecânica da incorporação. Tá? Então é assim, eu cremei a minha mãe, mas depois de 6 anos que ela já tinha falecido. Então, tem pessoas que em menos de 24 horas já querem cremar. É que hoje parece que tem um 72. período... É isso. 72. Tá? Que é o tempo do desligamento. É. O tempo mínimo do desligamento. Vocês já viram falar de foco fátil? Uhum. É isso, é o desligamento, tá? Já ouviu falar? Já. Tá. Sabe o que é? Sim. É todo esse desprendimento de energia, tá? Ele é estritamente ligado ao corpo físico, tá? É composto de átomos, é o catalisador da energia à vida para o corpo físico. Se renova a cada encarnação. Tiver 400. É responsável pelo mecanismo da incorporação e ele recebe energia vital.
ele tem a função de receber, transformar, injetar e injetar. Transformar, ele faz toda essa função. Transforma a defumação em banho em energia para o corpo físico. É o aura. A ligação das entidades e da onde se faz a ligação com as entidades. É o modelador do corpo físico, é ele que dá essa forma que nós temos hoje. Tá? Quem capta energia é ele. É ele que faz a formação do corpo físico. O último corpo. Quando... A voz está difícil hoje. Quando você recebe a influência de um ambiente de energias complicadas, é por esse corpo? É por esse corpo, tá? Se você passa no meio de duas pessoas que estão danadas, depende como você tá, você pega aquilo lá no sexto corpo. No sexto corpo, era isso que eu tava... Essa é a diferença. Tudo eu tava achando que era no quinto, não, é no sexto. Não, é no sexto. Já é físico. É onde está o aura, né? Esse fenômeno já é físico, já é material. Exatamente, tudo material agora, é que o aura. É onde, por exemplo, os banhos e as defumações vão agir para limpar, expandir teu aura. É onde o reiki vai trabalhar para equilibrar teu aura. É onde a acupuntura vai entrar através dos meridianos para equilibrar a tua energia através do aura. Tudo. O Não tem passe como do kardecista. Exatamente. É tudo no sexto. É. Tá? Vamos lá? Bora. Sétimo corpo. Corpo denso ou físico. Planeta Chegamos Terra aqui. chamando. Chegamos aqui. Chegamos, igual o planeta. Lembra dos planetas que nós viemos de lá para cá? Terra chamando. Então vamos lá. Esse corpo é a expressão concreta do ser. Ou seja, a realização física de sua objetivação. Lembra lá da ideia que ele veio? É composto de átomos ou moléculas dos sólidos, líquidos, gasosos, de milhões de células que constituem ossos, sangue, órgãos, músculos e plexos. Acho que é 300 milhões de células, se não me engano. Nossa, agora com... Pô, mas... Ele agrega átomos ou moléculas, sólidos, líquidos e gasosos, tá? As mãos são os maiores catalisadores e plasmadores de energia. Sólido, a terra, tá? Ligação, são os ossos. Líquido, a água, é o sangue. O gasoso é o ar, sistema respiratório. Ígneo, o fogo, sistema nervoso. Corpo físico, são os plexos. O corpo astral são os chakras. O banho atinge diretamente os plexos. Na defumação, atinge os plexos e os chakras. Tá? Então é assim, olha, é bem sequinho, mas eu acho que dá para vocês entenderem. Aqui não tem nenhuma forma, que é o espírito, tá legal? Primeiro corpo, psicossomático karmânico, núcleo vibratório original. As linhas de forças que ligam todos os corpos. Tá legal? Que são as flechinhas. As linhas de força correspondem aos elementos para você se ligar à Terra. Fogo, terra, água e ar. Tá? E tonalidades de cores. O primeiro corpo é o núcleo vibratório original. Organismo mental, que é o segundo e terceiro corpo. Não precisa ser separado, tá? O quarto e quinto é o organismo astral. Acho que fica melhor assim. O quarto e quinto corpo. E aqui, no caso nosso, o cérebro, que é o organismo físico, que é o sexto e sétimo corpos. Tá? Ficou um pouquinho melhor ou não? Eu acho que sim. Fica melhor. Eu posso bater a foto? Eu não vou Pode, bater agora porque eu tô gravando. Eu não vou bater agora porque eu tô gravando. Olha, a ideia dos 7 corpos é assim, ó. Isso aqui é legal. Isso aqui é ótimo. Tá?
Pode ver, aqui não tem muita forma, mas em tese já tem qualquer coisa assim, até você pegar a forma dele mesmo. Isso é legal de fotografar. Pode fotografar o que você tirar quiser. foto também. Tá legal? Olha aqui. Isso daqui é como... Esse daqui é o corpo astral. Isso aqui. Essa forma de energia que fica na nossa volta aqui. Tá? É onde se trabalha tudo. Sentido horário masculino e sentido anti-horário feminino. Organismo mental. Lembra do meu desenho aqui, ó? Lembro. Aqui, ó. O mental. Também conheci como o primeiro, porque eu vou fotografar tudo isso e vou colocar. Não, pode colocar. Tá? Não, mas depois de gravar, senão acho que vai confundir as coisas aqui. Tá? Olha lá, como ele vem do mental pro astral pro físico. As ligações. Lembra das linhas de força? Olha lá. Fica todas ligadas. E aqui são esses corpos porque eles já têm a matéria. Aqui ainda não está formada todas as matérias. Tudo bem? Dá licença. Não preciso isso aqui. Sim, bom, muita isso aqui que é informação. legal. Ali. Tá? Ali são os chakras. Aqui são os chakras. O chakra coronal, que é onde tem o moinho da cabeça, você sabe que é uma rosácea? Você lembra da rosácea? Então, é uma rosácea de 48 pétalas, tá? Ele tem uma forma e ele tem cores. Ele gira de um jeito, tá legal? Então, quando você faz um reiki, um passe mediúnico, uma entidade da alfumacê, a fumaça, tudo tá aqui. Ele vibra mesmo, ele gira, ele abre e fecha. Ele tem uma série de funções aqui. Tá legal? De cima para baixo, diminui o número de pétalas, mas quando sobe, aumenta as pétalas. Tá? Depois um dia a gente fala sobre chakras, para vocês entenderem só. Deixa só para ficar gravado, fala todos. Vamos lá. Tem o coronal, frontal, nós chamamos de cervical, cardíaco, solar, esplênico e sacro. E o cervical pode ser o laríngeo também. Esse laríngeo, porque tá bom? Tudo bem? Tudo bem. Eu acho que isso Eu acho que é isso. Tá bom? Muito rico, muito rico. Você vai fotografar? Eu vou fotografar, mas depois que dá um... Vê se sai, porque ele tá... é por isso que eu falei dos planetas primeiro, porque eu acho que não adianta um homem vir, a gente falar que o homem veio para a Terra sem saber como é que a Terra foi constituída, né? Para falar, aterrissou aonde aqui? Então, por isso que eu falei dos planetas, agora eu falo do homem, agora como o homem já está aqui, nós temos uma série de coisas para falar. Nós fomos lá na criação do mundo, formou a galáxia, formou o planeta, formou o espírito, chegou no homem, aí entra na raça. Então, na raça. Agora vem as raças. Essa é a... Tá? Como é que é? Do universo ao grão de areia ali. Isso, exatamente. Como diz o Mário Sérgio Cortella, você é o vice-treco do subtroço, né? Porque se você comparado ao universo... Você viu essa palestra dele? Vive, é muito legal. Né? Quando ele fala, você é o subtreco do vice-troço, é muito bom. A minha melhor definição de ser humano.